Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus nos concede para levar o ID de Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é mais um dia que o Senhor me concede para pregar a sua palavra, e o tema desta mensagem para todos os ouvintes que estão ao alcance da minha voz se chama: como devemos dizimar na casa de Deus. Muitos estão na casa de Deus e pensam, porque dizima ao Senhor está tudo bem. E eu quero te dizer, meu amado, Deus precisa nesses últimos dias de homens e mulheres fiéis, de dizimistas, de ofertantes, com seus corações voluntários para a obra de Deus. E o tema desta mensagem, para o relevo espiritual da nossa vida, para a sua vida, é como devemos dizimar ao Senhor. Como devemos dizimar na casa de Deus? Lá no capítulo de Mateus 23, no versículo 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligencia o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 8 e 9, a palavra do Senhor, ela nos relata: porque vós todos me roubais, porque todas as nações roubai ao Senhor. E a palavra de Deus diz que roubamos o Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Malaquias 3, 9, versículo 10: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consumas o fruto da terra e a vide no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome de Deus, porque o Senhor tem buscado homens e mulheres cujos seus corações estejam prontos a obedecer, pronto a ouvir o chamado do Senhor nessa terra. No livro de Malaquias 3, 8, 9 e 10, nós observamos que o Senhor pergunta: por que vós me roubais? Por que o homem roubará o Senhor? E o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas. E ele diz: com maldições sois amaldiçoados, porque me roubai, vós todas as nações. Quantos cristãos estão dentro da igreja? Quantas pessoas não conseguem chegar no altar de Deus e dizimar ao Senhor, entregar ao Senhor aquilo que é direito do Senhor? Porque quando nós falamos de dízimo, estamos falando da 10ª parte daquilo que Deus tem nos dado para entregarmos à casa do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel para se cumprir. Lá no livro de Neemias, capítulo 13, no versículo 10 a 12, nós vamos observar quando Neemias, ele se preocupa em trazer para a casa do Senhor aqueles que querem se consagrar como dizimistas e ofertantes, porque diz a palavra de Deus que não havia mais na casa de Deus louvores, não havia mais os levitas, não havia mais na casa de Deus, aleluia, os sacerdotes, porque eles saíram para trabalhar, deixaram de fazer a obra de Deus, porque tinham as suas famílias, e muitos já não mais colocavam no propósito do seu coração de estar dizimando e ofertando
ofertando na casa de Deus, dizimando, entregando o seu melhor a Deus. Lá no capítulo de Neemias 13, o versículo 10 ao 12, diz assim a palavra do Senhor, que é conhecida: também entendi que o quião dos levitas se lhes não davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite ao celeiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque estava a casa de Deus padecendo, estava a casa de Deus sofrendo por causa de homens que no seu coração estavam negando a bênção de Deus, negando de trazer o dízimo à casa do Senhor, ofertar à casa de Deus. Oh meu Deus, quantos estão assim nos dias de hoje? Tem condição de ajudar, tem condição de dar ao Senhor, mas estão com as suas mãos fechadas para a obra de Deus. E diz que aqui os levitas, os sacerdotes, eles largaram a obra de Deus e foram trabalhar, sustentar a sua família. Mas aqui Esdras, Neemias chamou a atenção de todos os magistrados e mandou que trouxesse para a casa do Senhor os dízimos e as ofertas, e eles consagravam ao Senhor, para que houvesse na casa do Senhor o louvor, a pregação. E muitos têm negado o dízimo à casa do Senhor. Mas o que eu quero passar neste dia de hoje, que muitos estão preocupados em dizimar, que muitos estão preocupados em trazer para o Senhor o seu dízimo, a sua oferta, em ser abençoado, porque sabemos que o dizimista fiel, ele prospera, o dizimista fiel, ele vence, o dizimista que tem fé, ele tem tudo em prol da sua vida, porque o Senhor diz: fazei prova de mim e eu vos repreenderei o devorador. Havia uma tristeza no coração de Neemias, havia uma tristeza no coração de Esdras, havia uma tristeza no coração do povo naquele tempo, porque a casa de Deus deixava de ser, aleluia, saciada dos louvores, saciada da presença de Deus, porque os homens de Deus abandonaram, aqueles que foram chamados para estar de frente, direcionado como levitas, pastores, pregadores, estava vazia. Assim é nos dias de hoje, pastores que deixam tudo por amor a Deus. Sabemos que tem os profissionais do Evangelho, sabemos que tem aqueles que por interesse, aleluia, abrem igreja, mas cada um há de dar conta daquilo que tem feito, porque a Bíblia diz que o dízimo também é santo ao Senhor. Observamos quem era, aleluia, Judas Iscariotes, diz que ele era o tesoureiro entre os 12, e Judas também, ele roubava da tesouraria, ele tirava da tesouraria. E também, por que não dizer, de Safiras e Anania, que mentiram para Pedro, e naquela mesma hora eles caíram mortos ali e foram levados, sob dizimar de Deus, ofertaram ao Senhor. E muitos nesta hora ficam desapercebidos, ficam desatentos e não querem levar este momento a sério. Nós observamos que o Senhor, ele repreendendo os escribas, ele repreendendo os fariseus, chamando eles de hipócritas, que dizimavam na casa do Senhor, mas eles negligenciavam o melhor de tudo na presença de Deus, e os seus repreendiam, dizendo que eles dizimavam a hortelã, eles dizimavam o endro e o cominho, mas negligenciava o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque não adianta você estar dizimando na casa de Deus, ofertando na casa de Deus, entregando o seu tudo ao Senhor, mas você tem negado a fé, você tem negado o amor, você tem negado o perdão. A palavra de Deus diz: se tu tens alguma coisa, aleluia,
contra o teu irmão, se você for colocar a tua oferta no altar e o Espírito Santo te lembrar que tu tens alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai, te conserta com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Louvado seja o nome do Senhor, que apesar de nós sermos dizimistas, nós temos que ter fé, nós temos que ter um amor, porque o reino de Deus é gozo, paz e justiça no Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24 e 25, a palavra do Senhor nos relata assim, Provérbios 11, no versículo 24 e 25 diz assim: um homem dá liberalmente e se enriquece, o outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará e o que rega também será regado. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o homem que dá liberalmente, ele enriquece, mas o outro que retém mais do que é justo, se empobrece. A alma generosa, essa prospera, ou seja, pessoas que têm condição, pessoas que podem fazer pela obra de Deus. Você que pode, através do amor, através do teu talento, através do teu conhecimento, trazer tantas coisas para a casa de Deus. A casa de Deus precisa de tantas coisas, a obra de Deus padece, as missões padecem, porque não há dizimistas, ofertantes, não há pessoas que se prostifiquem por amor a estar ajudando a sua igreja. Muitas das vezes tem a usura na sua vida, gasta o seu dinheiro no shopping, gasta com as suas melhores roupas, mas quando chega para dar ao Senhor, dá só o resto daquilo que sobrou. Mas nós que servimos ao Senhor, não devemos negligenciar a fé, o amor e a esperança, porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, ele é gozo, paz e justiça no Espírito. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios capítulo 13: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos que na sua pressa de dizimar, Deus, estou dizimando, Deus, sou fiel, se precipita, compra erradamente, passa cheque sem fundo e depois fica reclamando que dizima, vai reclamar com o pastor que é dizimista e a sua vida está toda enrolada. Por quê? Porque a pessoa está dizimando na casa do Senhor, mas ela já perdeu a fé, ela já não perdoa mais, ela já não tem amor ao próximo, ela já não tem amor para perdoar o seu irmão, ela já não tem mais o amor para permanecer na palavra. Olha o que nós falamos, Mateus 23, no versículo 23 diz assim, olha só que interessante: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O Senhor está chamando a atenção do seu povo, o Senhor está despertando em seu coração, a você que é um dizimista, a você que é um ofertante, você que tem sido um empresário, você tem crescido na tua vida material, você tem sido bem sucedido, mas como é que você tem sido com a sua esposa? Como é que você tem sido com os seus filhos? Como é que você tem sido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a sua família? Porque nós sabemos que aquele que é dizimista, ele tem autoridade para expulsar demônio. Aquele que é dizimista, ele tem que permanecer firme na palavra de Deus. Vemos muitos dizimistas que entregam o seu dízimo na casa de Deus, porque a palavra de Deus diz: trazer o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim. Mas aquela pessoa, ela é até abençoada, mas ela negligencia o amor, ela negligencia
negligencia a fé e a misericórdia, o seu coração está endurecido. Olha, ganha milhões de dinheiro, dizima até 5 mil, 10 mil na igreja, 20 mil, compra até um carro, doa para a igreja, mas o seu coração está voltado para a prostituição, o seu coração está voltado para a maldade. E a palavra do Senhor diz: se tu tens alguma coisa que guardar, guarde a saída do teu coração, porque dela procede a saída da vida. Meu irmão, vamos dizimar a Deus, mas vamos dizimar com fidelidade, vamos dizimar com amor, vamos dizimar com fé, vamos dizimar com alegria. A palavra de Deus fala sobre uma mulher chamada Sunamita. Sunamita é aquela mulher lá do livro de 2 Reis capítulo 4, aquela mulher que quando via Eliseu subindo e descendo para o monte, ela olhou para aquele homem e diz assim a palavra de Deus, 2 Reis capítulo 4 versículo 8: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer todas as vezes que passava por lá e entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus, façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Louvado seja o nome de Deus. Que esta mulher Sunamita era uma mulher rica, e das suas riquezas ela se preocupou com aquele santo homem de Deus, e ela falou para o seu esposo: olha, este santo homem de Deus que passa para lá e passa para cá. Diz que aquela mulher reteve aquele homem de Deus na sua casa, convidava ele para comer, convidava ele para almoçar, e conversando com seu esposo falou para ele: façamos-nos um pequeno quarto no terraço e ali poramos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, para que ele para quando ele vier a nós, ali se recolha, ali ele descanse. A preocupação, o amor, o zelo pelo homem de Deus, o zelo pela obra de Deus. Quantos não tem mais tido esse zelo? Chegou na casa de Deus: olha aí meu dízimo, entrega o dízimo e viaja. Chega na casa de Deus: eu só vim trazer meu dízimo. Não faz mais uma consagração, não faz um evangelismo, não mais falam da palavra de Deus para o seu amigo. Estão preocupados em fazer contas, números, em crescer a cada dia, mas não estão preocupados em guardar aquilo que é o principal, como o Senhor diz: o amor, a misericórdia e a justiça. Por isso, meus amados irmãos, como você tem dizimado na casa de Deus? Você tem preocupado em dizimar para crescer, para ser um homem rico, ter grandes firmas, ter grandes empresas, ter muitos empregados, carro do ano, mas você tem negligenciado o amor, você tem negligenciado a justiça nessa sua forma de dizimar. O teu dízimo tem sido um dízimo justo? Tem sido um dízimo na presença de Deus? Você tem ganhado o teu dinheiro com justiça, ou o teu dinheiro tem sido um dinheiro injusto? Quantos chegam na casa de Deus, estão dizimando aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu, estão barganhando com Deus, mas estão barganhando de uma forma errada. Com Deus não se barganha, com Deus você tem que chegar com amor, com seu coração convicto de que realmente você quer estar na casa de Deus dizimando com amor. Olha só, certa mulher chegou até a mim e veio trazer o seu dízimo e falou para mim: pastor, eu vim trazer o meu dízimo. E ali naquele momento que ela veio trazer o seu dízimo, louvado seja o nome de Deus, aquela mulher, eu perguntei para ela por que ela não estava vindo mais à igreja, e ela disse que estava chateada com uma irmã. E eu falei para ela: irmã, a senhora não tem lido a Bíblia? E ela falou: não quero nem saber, eu só quero entregar o meu dízimo. E eu falei para ela: não, irmã, a palavra de Deus diz: se quando tu vieres colocar a oferta no altar, olha, se o Espírito Santo te lembrar que tu tens de te consertar com alguém, deixa a tua oferta no altar, vai te
conserta com teu irmão e depois apresenta a tua oferta. E nessa hora, você que me ouve, você que tem dizimado, será que não há ninguém para que você tenha que se consertar? Será que não há ninguém para você pedir perdão? Até a você mesmo pedir perdão, até a tua alma, até a Deus, pela maneira que você tem dizimado, tem estado na casa de Deus, traz o seu dízimo, mas só fala: vem trazer meu dízimo, e vai embora. Não tem mais tempo para um evangelismo. Está na faculdade, está no trabalho, está na casa de praia, está na casa do amigo, está na festa, está no aniversário, mas está no casamento do amigo, do irmão, mas nunca está na presença de Deus, fazendo um evangelismo, disponível para a obra de Deus. Você tem negligenciado o melhor de tudo: o amor à obra de Deus, o amor às almas, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Lá no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios diz que ainda que tu der todo o dinheiro, que ainda que tu der tua vida por uma pessoa, que ainda que tu fale a língua dos anjos, mas se tu não tiver amor, de nada vale. Então, quando nós dizimamos a casa do Senhor, nós temos que ser como esta mulher sunamita, que ela olhava para aquele santo homem de Deus e via necessidade daquele homem. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos dizimar nem por necessidade, nem por vanglória, mas porque nós cremos, porque Deus nos abençoa. E nós temos que falar: eu sou um dizimista porque eu sou feliz, eu sou um dizimista porque Deus me abençoa, eu sou um dizimista porque o Senhor é comigo, Ele tem aberto as portas, Ele tem honrado a minha fé. Então, quando nós se achegamos ao Senhor e apresentamos o nosso dízimo, nós temos que estar com o nosso coração alegre, com a nossa alma em paz. Como é que está a tua alma nesta hora? Como é que está você que é dizimista, você que é um empresário, você que tem dado tudo no altar? Como é que está a sua vida diante de Deus? Porque Deus não está interessado no teu dízimo. O teu dízimo é importante porque através do teu dízimo podemos manter a obra de Deus, podemos colocar bancos na igreja, ar-condicionado, ampliar a obra de Deus, investir. Mas logo hoje te pedirei a tua alma e o que tu tens preparado para mim. Tu tens muitos bens em depósito, fizeste muitos depósitos, colocaste bem, mas logo hoje eu te pedirei a tua alma e o que tu tens preparado para mim. E a minha preocupação hoje é como você tem dizimado na casa de Deus, como você tem se comportado diante desta palavra, porque muitos estão preocupados em trazer o dízimo, em trazer a oferta, que isto é importante, mas não estão preocupados em guardar em seu coração o amor, a paz e a alegria do Senhor, porque o reino de Deus é gozo, paz e justiça no Espírito Santo. A palavra de Deus relata sobre essa mulher sunamita, que ela investiu no homem de Deus, e aquela mulher não tinha filhos, e o homem de Deus perguntou ao seu moço, que se chamava Geazim, do que aquela mulher precisava, e ela disse que não precisava de nada. E o homem de Deus orou, e aquela mulher, aleluia, que era estéril, ela teve um filho. Louvado seja o nome de Deus, porque quando você dizima e a tua terra é estéril, Deus começa a fazer ela crescer e a prosperar. Ele começa a repreender o devorador, ele começa a repreender o migrador, ele começa a repreender a locusta e o largato. Tem certas cascas de demônio que só vai sair da tua vida, que vai sair das tuas finanças, vai sair da tua casa, dos teus filhos, da tua vida sentimental, quando você se tornar um dizimista com fé, um dizimista com amor. Quando você chegar na casa de Deus com o teu coração prostrado e dizer: Senhor, eis aqui o meu dízimo na tua presença, de todo o meu coração, tudo que o Senhor tem me dado eu te dou graça. Por isso é que eu estou entregando nas tuas mãos, estou entregando na tua casa, porque a tua obra precisa. E aí sim você verá a glória de Deus na sua vida, porque esta mulher, ela investiu na obra de Deus, ela investiu através de Eliseu, e nós vamos ver que ela era estéril e concebeu um filho. E lá no livro de Joel, no capítulo
de Joel 2, no versículo 24, 25 e 26. Abra sua Bíblia lá e confira o que o Senhor tem preparado para você. Você que tem sido um dizimista fiel, você que tem sido um dizimista amoroso, um dizimista que o seu coração não está na porfia, nem nas injúrias e na contenda, muito mais na usura. Mas quando você dizima com prazer, porque você sabe que aquele dinheiro que está nas tuas mãos é um dinheiro abençoado. Deus tem aberto as portas para você, Deus tem colocado nas tuas mãos, aleluia, riquezas, porque dele vem honra, glórias e riqueza, dele é o ouro e a prata. E lá no Joel capítulo 2, no versículo 23 diz assim: alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã, a seródia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, os largares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restitui-vos-ei os anos consumido pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. Nós observamos que por causa do dízimo, Deus repreende o devorador, Deus repreende a locusta, Deus repreende o largato. O Senhor fala: alegrai-vos, ó filha de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva até porã e a seródia, como em outrora. O mesmo Deus que operava no passado é o Deus que opera agora no presente. É o Deus que repreende o migrador, é o Deus que repreende o devorador, a locusta, o largato. São demônios que atuam em áreas na vida do homem, que só através de você dizimar, não com só o dinheiro, mas com o amor, com a integridade, como aquela mulher viu a necessidade do homem de Deus, e ali ela fazia por amor. Deus ali fazia com que ela prosperasse. Deus deu um filho àquela mulher sunamita. Aqui também no livro de Joel, o povo estava padecendo necessidade, mas o Senhor falou que iria restituir o ano que o gafanhoto, que o migrador, que o destruidor e o cortador havia consumido. O Senhor disse que eles haveriam de comer abundantemente, haveria de ficar satisfeito, e assim somos nós na presença de Deus. O Senhor diz: eis que eu vim dar vida e vida com abundância. Se você é um dizimista na casa de Deus, se você é um dizimista fiel, não seja hipócrita, não seja de coração duro, como aquele homem que orava: ah, Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, aleluia. E havia aquele homem que orava bem baixinho: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou necessitado. Quantos estão assim, se engrandecendo porque dizima, porque tem um carro do ano, porque tem uma casa de praia, mas não fazem nada para Deus? O seu coração está duro, o seu coração está no dinheiro, porque aonde tiver ali o seu tesouro, ali estará o seu coração. E a palavra diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. Mas como? Quando nós temos o amor ao dinheiro, aí sim é a raiz de todo mal. E muitos dizimam na casa de Deus, sim, porque sabe que quando ele dizima, ele prospera. Dizimam até por temor ao Senhor, mas o seu coração está arraigado no dinheiro, está, aleluia, colocado no dinheiro. E diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, através de vários conselhos que Salomão fala, ele diz assim: olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabei o que procedem
mal. Ou seja, muitos entram na casa de Deus e não ficam atentos à palavra, começam a falar, a fazer propósitos com Deus, a fazer, aleluia, muitas das vezes votos e não cumprem, e quando fazem votos, aleluia, de qualquer maneira, estão com o dinheiro no seu coração, estão amando mais o dinheiro do que o Criador. E aquele que ama o dinheiro nunca se fartará da abundância, mas aquele que ama a Deus terá vida e vida com abundância. Quando tu entrar na casa do Senhor, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. Quantos têm sido tolos, têm dizimado 15%, 10%, têm ajudado a obra de Deus de maneira abundante, mas o seu coração está no dinheiro. Aqui no capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 10 diz assim: o que ama o dinheiro nunca se fartará dele, quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isto também é vaidade. Louvado seja o nome de Deus. Oh Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Ajuda, Senhor, este ouvinte que ouve a minha voz a reconhecer a sua condição no dia de hoje. Oh meu irmão, desperte nesse dia de hoje, que olha, a raiz sim de todo mal é o dinheiro, mas quando o amor está no dinheiro, sabemos que sem o dinheiro nós não vivemos, porque o dinheiro é a nossa vida, porque do suor comerá o teu pão. Então quando você fala do teu suor, você fala do teu dinheiro. O teu dinheiro faz parte da tua vida. Com o teu dinheiro você compra, com o teu dinheiro você cuida da tua família, cuida da tua saúde. Mas a Bíblia diz, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, e nós não devemos estar na casa de Deus, aleluia, dizimando de qualquer maneira, dizimando, aleluia, como se estivéssemos na casa do Senhor obrigados. Não, se você é dizimista ao Senhor, dizime com fé, dizime com alegria, dizime com teu coração alegre, para que Deus venha te abençoar, como aquela mulher sunamita, que quando dizimou ao Senhor com amor, mas qual foi o dízimo dela? Ela ajudou aquele homem de Deus, ela ofertou aquele homem de Deus, ela levantou uma casa para o homem de Deus, para que ali o homem descansasse, ela acolhia aquele homem de Deus para que almoçasse, para que ele jantasse na casa dela. Isso é dizimar ao Senhor, isto é ofertar ao Senhor. E ali ela foi privilegiada. Diz a palavra de Deus que o homem de Deus orou por ela, e ela teve um filho, e teve um certo momento que este filho teve uma dor de cabeça até o meio-dia, e quando aquele filho teve aquela dor de cabeça bem forte, conta a palavra de Deus que aquele filho faleceu, e ela foi até o homem de Deus, e o homem de Deus foi até aquela criança e orou por aquela criança, e aquela criança teve vida, e vida com abundância. Sabe por quê? Porque aquele que dá, recebe, e aquela mulher investiu no homem de Deus, e aquilo que Deus te deu, com certeza o devorador não vai tirar, o migrador não vai tirar, a morte não vai tirar. Observamos que aquela mulher investiu no homem de Deus, e ela teve uma bênção que foi um filho, mas quando veio aquela forte dor de cabeça, aquela febre, que o seu filho morreu, e perguntaram para ela: como é que tu está? Ela disse: vai tudo bem. Ela tinha uma fé tremenda, ela sabia que aquele homem de Deus podia orar e o filho dela poderia ressuscitar. Assim é você que é dizimista, assim é você que é ofertante. Você tem que fazer prova com Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso que o Senhor mude o meu coração, eu preciso que o Senhor mude a minha mente, eu preciso que o Senhor ressuscite uma nova vida na minha esposa, nos meus filhos, porque eu tenho sido fiel na tua casa, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, sim, Senhor, eu tenho participado dos cultos, eu amo a tua obra, eu amo fazer a tua vontade, Senhor. Eu não dizimo nem por necessidade e nem por vanglória, mas é uma ordenança. O dízimo é uma ordenança de Deus, e quando nós dizimamos ao Senhor, com certeza nós estamos investindo em nós estamos investindo em nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus conta lá no capítulo mesmo de 2 Reis, no capítulo 8, o homem de Deus falou para aquela mulher sunamita que ela fosse para um lugar bem distante, porque o Senhor havia trazido fome sobre aquela terra. Capítulo de 2 Reis 8, versículo 1 diz assim: ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele restaurara a vida: levanta-te e vai tu e a tua família e mora onde puderes,
porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantando-se a mulher, fez conforme a palavra do homem de Deus, e foi com a sua família, e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Oh, que coisa gloriosa! O dizimista, ele é obediente. O dizimista, ele é ofertante. O dizimista, ele participa da obra de Deus. Como esta mulher, apesar dela ajudar o homem de Deus, apesar dela tirar do que ela tinha e abençoar, ela também estava pronta a ouvir, porque o homem de Deus, quando mandou que ela fosse para uma terra distante, mandou que ela largasse tudo naquela cidade, ali onde ela morava, ela largou tudo que ela tinha e foi para uma terra distante, para a terra dos filisteus, e durante 7 anos ela ficou naquela terra. E diz a palavra de Deus que quando passou, no versículo 3, diz assim: ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Diz a palavra de Deus que quando passou 7 anos, aquela mulher voltou para o seu lugar de origem, para a sua terra de origem, ali onde ela morava, ali onde ela havia construído as suas riquezas, ali onde ela havia conquistado os seus bens. Mas aquela mulher, ela voltou e foi até o rei e foi requerer dele as suas terras, a sua casa, porque durante 7 anos ela ficou afastada, e creio eu que muitos ali foram e tomaram posse do que ela tinha. Eu creio que até o próprio governo mesmo, ali onde eles estavam, tomaram posse daquelas terras. Estranhos deviam ter entrado na sua terra, na sua cidade, na sua casa. Mas aqui diz a palavra de Deus que quando aquela mulher voltou, ela foi até o rei, falar para o rei, para que devolvesse a sua terra. Ela clamou. Assim é o dizimista, quando está na presença de Deus, ele faz prova com Deus, ele ora a Deus, ele repreende o devorador e fala: sai da minha vida, devorador, sai migrador, sai espírito do atraso, sai espírito do engano, sai espírito da miséria, vai embora da minha vida. Você que tem sido um dizimista fiel, e talvez nessa hora você está passando por uma prova, está passando por uma luta, e você fica falando: ah, Senhor, eu sou dizimista fiel. Você tem que repreender o devorador, você tem que, com tua fé, começar a repreender essa largata, essa locusta, porque é um direito seu. E diz a palavra de Deus que esta mulher, ela foi até o rei, e o rei, ouvindo a história daquela mulher, diz assim no versículo 6, o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo: fazer restituir tudo que era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu foi a Damasco e a Ben-Hadad, rei da Síria, e estava doente. Quando anunciaram ao rei, o homem de Deus chegou aqui. Aleluia, louvado seja Deus. 1, 2, 3. O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo: fazer restituir-lhe tudo que era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Assim será na tua vida, porque aquela mulher tinha uma história para contar. Aquela mulher começou a relatar, aleluia, ao rei, tudo que Geazi havia contado ao rei, porque Elias era um homem muito bem, aleluia, envolvido com a sociedade, com os reis, com os governantes, porque naquele tempo Elias era um profeta respeitado e temido. E Geazi foi até o rei e apresentou a causa daquela mulher sunamita, e disse que o rei, ouvindo a sunamita, ela confirmou tudo que Eliseu havia falado, tudo que Geazi havia falado, que Eliseu havia ressuscitado seu filho, que Eliseu havia morado na sua casa, que ali ela fez, através das suas riquezas, havia abençoado a vida de Eliseu. Louvado seja o nome de Deus por isso, porque através da sunamita investir na obra de Deus, olhando para o santo homem de Deus, através dessa época de fome, de dificuldade, quando ela clamou ao Senhor, o Senhor lhe restituiu tudo o que ela tinha, desde o dia que ela saiu, os 7 anos de fome, Deus devolveu tudo a ela. Assim é na tua vida, meu irmão. Faça um próprio
voto com Deus, faça um voto de fidelidade. Talvez você tenha sido dizimista, talvez você tenha sido ofertante ao Senhor, mas você não tem estado na casa de Deus como Deus tem te chamado. Você tem, aleluia, dado até o dízimo com a sinceridade do teu coração, mas está faltando algo, está faltando no seu coração a integridade, está faltando o amor e a justiça. A palavra de Deus fala sobre a vida de Jó, fala que Jó era um homem íntegro, fala que Jó era um homem reto, justo e temente a Deus, e que Jó oferecia sacrifícios, Jó oferecia holocaustos ao Senhor pelo número dos seus filhos. Jó chegava ali e ofertava ao Senhor, e diz a palavra de Deus que veio na vida de Jó uma terrível miséria, veio fome, veio enfermidade, na vida de Jó veio atraso, na vida de Jó veio a morte dos seus filhos, na vida de Jó veio a enfermidade no seu corpo. Mas diz a palavra de Deus que quando Jó orava pelos seus amigos, a segunda condição de Jó foi maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque Jó era um homem que ofertava a Deus, era um homem que estava sempre no altar de Deus, sempre orando. E muitas das vezes assim é você tem dizimado, você tem ofertado, você tem orado, e de repente Deus está provando a tua fé, você está passando pelo momento difícil. Eu quero te dizer, ore ao Senhor, permaneça no Senhor, faça como fez o salmista Davi, esperai com paciência no Senhor, e Ele vai inclinar para ti o ouvido, e vai, aleluia, atender a tua oração. Mas quando o salmista fala esperar com paciência, ele está falando esperai com paciência orando, esperai com paciência dizimando, esperai com paciência tendo fé, não é parando, afastado dos caminhos do Senhor. Muitos também que estão na casa do Senhor não conseguem força para dizimar. Eu converso com pessoas que dizem, pastor, eu não tenho mais prazer de dizimar, eu não tenho força para dizimar, eu não consigo dizimar. Olha, você tem que ter fé, dizimista tem que ter fé, dizimista tem que pedir força. Senhor, dá-me força, Senhor, dá-me um coração voluntário para dizimar. Muitas das vezes você não tem sido um dizimista na casa de Deus, porque você não tem tido um coração voluntário, você não tem tido, aleluia, na tua vida o temor ao Senhor para ser um dizimista. Você não tem tido fé, porque aquele que quer dizimar, ele tem que te esforçar. A Bíblia diz e relata assim: esforça-te, tenha de bom ânimo, trabalhe e eu te ajudarei. Você tem que ter fé, você tem que se esforçar, você tem que tirar os 10% do Senhor, chegar na casa do Senhor com alegria, cantar louvores, jubilar com o Senhor, e ali colocar no altar do Senhor aquilo que merece o Senhor, e com certeza Deus vai estar se alegrando. Como Ele vai estar se alegrando. Lá no capítulo de 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 29, diz assim, olha, 1 Crônicas 16, no versículo 29, diz assim: tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazeis presente e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Que coisa gostosa, trazei presentes, vinde perante ao Senhor, ser grata ao Senhor, dar ao Senhor a sua oferta, dar ao Senhor o seu dízimo, entregar na casa de Deus aquilo que você sentir no seu coração. Oh, meu irmão, não fique temoroso, mas procure estar na casa de Deus dizimando, procure estar na casa de Deus ofertando, não só, aleluia, com o seu dinheiro, mas com o seu coração, com a sua fé, com a sua disponibilidade. Lá em 1 Crônica, no capítulo 29, o salmista Davi, ele fala assim na sua palavra. 1 Crônicas, capítulo 29, você vai ver que o rei Davi, ele de todo o seu coração, ele com toda a sua força, ele ajuntou das suas riquezas, e para fazer o templo do Senhor, a casa do Senhor. Diz assim, capítulo de 1 Crônicas 29, versículo 2: eu com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de onix, pedra de engaste, pedra de ornato, pedra de várias cores, toda sorte de pedra preciosa, a mármore, tudo em abundância. Além disso, em minha devoção, a casa
casa do meu Deus. Agora dou dos meus tesouros particulares o ouro e a prata, e a dou para a casa do meu Deus, e fora tudo que preparei para o santuário. Ele fala: com todas as minhas forças preparei para a casa do meu Deus o ouro, a prata. Então, quando você se esforça com toda a tua força, você separa o seu R$1, você separa o seu 10, você separa o seu 20, você coloca na casa de Deus com amor, você dá um microfone, você doa uma televisão, você faz algo pela obra de Deus com toda a tua força. Com certeza o Senhor vai estar te prosperando, mas você vai ter que pedir. Talvez você não tenha tido força. Faça como Davi: Senhor, me dá força, Senhor, para eu estar, Pai, prosperando, e que eu possa estar dizimando na tua casa, para que eu possa, Senhor, estar consagrando, Senhor, os meus dízimos e as minhas ofertas a ti. Aqui no capítulo de 1 Crônica 29, no versículo 5 e 6 diz assim: para as obras de ouro e para as de prata, para todas as obras de artesãos que estão dispostos a consagrar-se hoje ao Senhor. Então os cabeças das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Davi contribuiu, muitos contribuíram. Ele colocou, aleluia, uma pergunta sobre o povo, e perguntou para o povo: quem está disposto para as obras de ouro, para as obras de prata, para todas as obras dos artesãos que estão dispostos a consagrar-se hoje ao Senhor? Quem é que está disposto a consagrar-se ao Senhor? Oh, que coisa maravilhosa! Ali houve uma consagração. Muitos colocaram no seu coração: a partir de hoje eu quero ser um voluntário, eu quero ser um dizimista, eu quero ser um ofertante, eu quero entregar na casa do Senhor a minha oferta, o meu dízimo, porque eu quero que a minha vida mude. Mas não é só o dinheiro, é a sua vida, é o seu coração, é um coração voluntário. Porque aqui no capítulo, aleluia, 29, no versículo 9, diz que Davi, orando ao Senhor, ele orava da seguinte forma: o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Quando nós damos tudo com o coração voluntário, com disponibilidade, quando nós nos consagramos ao Senhor: Senhor, estou indo para a tua casa para dizimar, Senhor, está aqui teu dízimo, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque não é muito, mas estou entregando na tua casa. Deus se alegra de você. E diz que Davi, ele faz uma oração no versículo 17 assim, lá do capítulo 29: bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vim com alegria que o teu povo que se acha aqui ofereceu voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições, estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. Oh, louvado seja o nome de Deus. Aqui Davi, ele ora ao Senhor para que o Senhor conserve essas pessoas que têm os seus corações íntegros, tenha a disponibilidade, a voluntariedade de estar na casa de Deus, de se alegrar, de dar do seu ouro, da sua prata. Quantos podiam fazer mais? Ver o pastor passando dificuldade, a obra padecendo, e não se despertam para fazer nada. Quantos têm talento na casa do Senhor, mas para o Senhor repreender esse devorador na sua vida, você tem que ser um dizimista, você tem que aprender a ser um ofertante. Olha, observe bem que todas as igrejas, que quando chega na hora da oferta e do dízimo, começa a ir para o banheiro, começa a beber água, ninguém participa ali do momento da oração, da consagração. É uma igreja que não prospera, é uma igreja que não cresce. Mas também você observe bem que muitos que estão na casa de Deus dizimando, mas o seu coração não se faz, não deixa de estar no dinheiro. E quando o coração do homem está no dinheiro, na riqueza, ele quer mais riqueza. Olha, muito cuidado com isso. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, para nós fecharmos esta mensagem, aqui nos dá um despertamento. Lá no livro
de Tiago, capítulo 5, nos dá um despertamento sobre as riquezas. Diz assim: agora vós ricos chorai, pranteai por causa da miséria que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferruja, a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo, e entesourar-se nos últimos dias. Que coisa terrível! Por quê? Porque diz aqui que esses homens ricos, eles são homens que não são justos, porque tem trabalhadores e não pagam. Quantas pessoas estão dizimando na igreja, querem receber a bênção de Deus, mas eles fraudam o salário dos seus trabalhadores, não pagam o seu próximo. Quando vê um vendedor cobrar na sua porta, se esconde, manda dizer ao filho que não está, não paga o cheque, passa cheque sem fundo. Oh, meu irmão, olha, cuidado, porque você está dando testemunho da sua riqueza, e a sua riqueza vai dar testemunho de você mesmo, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Diz aqui que as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes serão comidas de traça. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, meu amado ouvinte da palavra de Deus, vamos buscar o reino de Deus, vamos buscar a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu creio que se você colocar o seu coração em estar ofertando ao Senhor com amor, com voluntariedade, com integridade de coração, se você, aleluia, não tiver com usura, com o amor, aleluia, no dinheiro, porque aquele que tem o amor ao dinheiro, ele não se farta da abundância, ele sempre quer mais, ou seja, ele nunca tem tempo para Deus, ele nunca faz um evangelismo, ele nunca faz parte do corpo de Cristo. Mas aqueles que realmente dizimam ao Senhor com alegria, com amor, ele tem tempo para ir para uma escola dominical, para louvar, para fazer uma viagem, para fazer um passeio, para pregar a palavra de Deus. E o Senhor está te chamando para você ser um dizimista, mas um dizimista fiel, um dizimista que guarde o amor, a integridade, a fé e a justiça. Em nome de Jesus, nesta hora, eu quero orar por você que está ao alcance da minha voz. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que você nesta hora coloque a mão no seu coração e fale nesta hora comigo: Pai, me dê um coração segundo o teu coração, me dê um coração segundo as tuas riquezas, me ensina a dizimar, me ensina a ofertar, tira a usura do meu coração, Senhor, tira o amor ao dinheiro, me ensina a ser um mordomo do Senhor, me ensina eu administrar, Senhor, as tuas riquezas, para que, Senhor, eu venha beneficiar vidas, para que eu venha ter para dar e não precisar pedir emprestado, para que eu não venha precisar a roubar, mas, Senhor, me prospera, me dê riquezas, faça na minha vida como tu fez com Jacó, que de tudo que Jacó teve, ele dizimou o Senhor. Assim seja você nessa hora, falando com o Senhor, fazendo um propósito, porque o Senhor diz: honra o Senhor teu Deus com a tua fazenda, com o teu trabalho. Meu irmão, o Senhor está te chamando para ser um dizimista, mas não um dizimista hipócrita, não um dizimista fariseu, não um dizimista enganador, dono de si mesmo, porque acha que dizima na casa do Senhor, pode fazer o que quer, é brigão, é palavrudo, é contendeiro. Não, ore ao Senhor agora, para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha mudar essa forma de você ser, para que Ele venha te dar um espírito novo. Em nome de Jesus, comece a orar comigo agora, porque eu vou estar abençoando a sua vida. Senhor, eu abençoo a vida deste ouvinte, que, Senhor, crer, Senhor, que, Pai, através dos dízimos e da oferta, a sua vida pode mudar. Senhor, faça dessa pessoa um grande dizimista, um grande ofertante, meu Pai. Dê um coração íntegro, dê um coração voluntário, que esta pessoa, a partir de hoje, meu Pai, que ouviu esta mensagem, a vida dela possa mudar, e nunca mais, Senhor, venha faltar azeite na botija, venha faltar farinha na panela. Multiplica os seus bens, tira o devorador, tira o migrador, tira a locusta, largata, vai queimando todo o mal, toda enfermidade. Cura esta pessoa agora, meu Pai, que está fazendo um voto contigo, de estar dizimando na tua casa, de estar ofertando na tua casa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus venha estar contigo. Você que tem colocado um propósito no seu coração de estar dizimando na casa de Deus, eu te abençoo nesta hora,
e que a glória de Deus, a luz do Filho e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e aqueles que aguardam e esperam a vinda de Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.